Esse é o vídeo mais chato que nós vamos fazer. É hora de falar sobre tributação. É claro que pagar imposto ninguém gosta, mas se você está pagando imposto é porque você está tendo lucro. E o imposto que você vai pagar é sempre sobre o lucro que você teve. Então não tenha medo de investir, porque se você, por exemplo, colocar 100 mil reais para investir, você não vai pagar imposto sobre os 100 mil reais. Se os 100 mil reais você teve 10 mil reais de lucro, é apenas sobre o lucro que vai incidir o imposto que você tem que pagar. Quanto é, afinal de contas, o imposto? Eu quero começar falando sobre o imposto de renda, que é o mais tradicional e que a maioria dos investimentos incidem em imposto de renda. O imposto de renda que incide principalmente sobre fundos de investimentos e CDBs, eles vêm através de uma tabela progressiva. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro aplicado, menos você vai pagar de imposto de renda. Então, só para a gente ter uma ideia, se você deixar até 180 dias o seu dinheiro investido, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Se você deixar esse dinheiro até 360 dias, cai para 20%. Se você deixar ele até 720 dias, você vai pagar 17,5%. Ou se você deixar ele mais do que 720 dias aplicado, você vai pagar apenas 15% de imposto de renda. Não se preocupe em decorar essa tabela. Esse imposto de renda, ele é retido na fonte. Então você não precisa se preocupar em gerar boleto, gerar DARF para pagar. Tá? Você não precisa também fazer esse pagamento na declaração anual. Não, ele é retido na fonte. Você vai ver que você aplicou 100 mil, esse 100 mil virou 110 mil, automaticamente o agente financeiro vai tirar esse imposto de renda, pagar para o governo e você só vai receber na sua conta o valor líquido. Lembrando que o imposto sempre incide sobre o lucro e apenas sobre o lucro. Não interfere no valor principal investido. Mas e aí, é vantagem investir, fazer todo esse orçamento, fazer todo o planejamento financeiro para no final ter que pagar imposto para o governo? Olha, dependendo da aplicação, sim. Vamos pegar um exemplo. A poupança, ela é isenta de imposto de renda. Então você não paga nenhum centavo de imposto na poupança. Então você diz, então é o melhor investimento? Depende, porque se você tiver um CDB pagando bem, mesmo descontando imposto de renda, ainda vai ser mais alto do que a poupança. Então só para a gente pegar um exemplo aqui, para comparar um CDB com uma poupança. A poupança, ela está pagando 70% da Selic. Então você calcula 4,9, que é a taxa Selic atual, lembrando que esses vídeos estão sendo gravados em novembro de 2019, então é a taxa atual. Você, se estiver vendo no futuro, basta você conferir qual é o valor atualizado para a data em que você estiver me assistindo. Quanto paga a poupança hoje? 4,9 vezes 70%. Só que este é o valor final, deu 3,43 e não tem mais imposto de renda sobre isso. Mas guarda esse número, 3,43. Anotou? Não esquece, 3,43. Em compensação, você vai ter, vamos comparar com o CDB. Vamos dizer que o CDB, o banco esteja com uma promoção lá, ele lançou, olha, muito bom o CDB, pagando 105% do CDI. Não é difícil encontrar nesse valor, não. Então você pega 4,9 vezes 105%. Você vai ter 5,14. 5,14 é o valor bruto. Ainda não é descontado o imposto de renda. Vamos dizer que você fique na alíquota máxima do imposto, que seja para menos de 180 dias. Não, investi hoje e vou precisar do dinheiro mês que vem, daqui a 2 meses, 3 meses. Então você desconta a alíquota máxima, que é 22,5%. Então você pega 5,14 menos 22,5%. Você vai ter 3,98. Ainda ficou mais vantajoso do que a poupança. Ou seja, mesmo pagando imposto de renda, lucrou mais do que na poupança, que é isenta de imposto de renda. Então não adianta você ver só o que é isento. Isso é uma enganação. Muito se divulga, inclusive, que tem produtos isentos de imposto de renda, mas estão pagando tão pouquinho. Então, às vezes, é melhor você pagar o imposto no investimento que rende mais, que no final das contas ainda é vantagem. Um outro exemplo para a gente concluir. Existe LCI e LCA. Esses produtos, eles são isentos de imposto de renda, também você não paga nada.
Em compensação, eles não vão ser raro você encontrar um produto que ofereça as mesmas taxas do CDB. Por exemplo, um CDB vai lhe oferecer 105% do CDI. Em compensação, uma LCI vai oferecer ali 80%. Por que essa diferença é tão grande? Num primeiro momento, você tende a pensar, CDB é melhor, porque está pagando 105%, aquela LCI está pagando 90%. Mas sim, mas ela é isenta e o CDB não é isento. Então, tudo depende da taxa que você está aplicando para saber se efetivamente qual é o mais vantajoso ou não. Vamos pegar um exemplo. Vou pegar o mesmo CDB pagando 105% e vou comparar ele com uma LCA. Vamos dizer que essa LCA esteja pagando 95% do CDI. O CDI nós vimos que está hoje, em novembro de 2019, 4,9% ao ano. Se eu multiplicar isso por 95%, eu vou ter 465. Esse já é o valor final, porque LCI é isenta de imposto de renda. Então, se eu tenho aqui 465 é o valor final. Vamos comparar com aquele CDB, que nós já fizemos as contas, de 4,9 vezes 105%. Menos o imposto de renda, e eu vou pegar aqui que se eu tivesse na alíquota máxima, nós temos 3,98. Ou seja, no primeiro momento você tem duas ofertas, uma que diz que paga 105% e a outra que diz que paga 95%. Como saber qual é melhor? A tendência é pensar que 105% é mais vantagem. Entretanto, no final, considerando que a LCI é isenta, a LCI ficou mais vantajosa do que o CDB neste exemplo. Porque se fosse uma LCI que pagasse só 70%, aí já não seria mais vantagem, mesmo sendo isenta do imposto de renda. Então, não existe como saber de antemão qual é o produto mais vantajoso. Você tem que fazer o cálculo cada vez antes de investir, considerando que ainda vai pagar imposto no CDB e considerando quais são os outros investimentos isentos. Antes de terminarmos esse vídeo, convido você a resolver uma questão para memorizar o aprendizado de hoje. Dê pause no vídeo e tente resolver sozinho essa pergunta. Depois, volte a assistir o vídeo que eu digo a resposta. Considerando um prazo de 3 meses, qual investimento você escolheria com a maior rentabilidade? Na primeira alternativa, você tem um CDB que paga 115% do CDI. Em compensação, este produto tem imposto de renda e como são apenas 3 meses, você vai pagar a alíquota máxima de 22,5% de imposto sobre o seu lucro. Na alternativa B, você tem uma LCI que paga 85% do CDI, mas esse produto é isento de imposto de renda. Na alternativa C, a poupança, que também é isento de imposto de renda e paga 70% da Selic. E então, qual desses produtos seria a melhor opção? Já deu pausa e respondeu sozinho? Então agora vou dar o gabarito. A melhor alternativa é a primeira, letra A. Porque, mesmo sendo um investimento que vai ter incidência de imposto de renda, ainda assim, o valor líquido vai ser maior do que aqueles que eram isentos de imposto de renda. É por isso que, na hora de escolher o investimento, não existe uma resposta prévia. Você tem que analisar caso a caso e fazer os cálculos corretamente. Parece difícil, mas eu estou aqui para lhe ajudar. Obrigado por estar assistindo esses vídeos, espero que esteja gostando. Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo e não se esqueça, conhecimento é sempre o melhor investimento.